Um bom dia, um grande bom dia para vocês. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia. Sim, nesta terça-feira, logo pela manhã, 7:30 da manhã, abram as Bíblias de vocês em Gênesis capítulo 12. Sim, hoje nós vamos começar uma grande história. Hoje nós vamos começar aí uma saga de um personagem emblemático, de um personagem que com certeza dividiu a história do mundo, não à toa. E nós vamos começar a ver os seus primeiros passos aqui hoje. Nós vamos começar a analisar a história de Abrão. Então já vão se ajeitando, já vão pegando seus lápis, canetas, marca-textos. Ajeite-se onde vocês estiverem. Se você estiver ouvindo o podcast, também não tem problema. Se estiver dentro do carro, enfim. O importante é você acompanhar agora a leitura. Antes de começarmos então a leitura do capítulo 12, vamos fazer uma oração e aí vamos pedir a presença de Deus para começarmos o estudo. Oremos. Pai amado e querido, a Ti toda a honra, o louvor, toda a glória, a Ti todo o poder, Pai. O Senhor é soberano, o Senhor é criador, o Senhor é libertador, Pai, e nós somos muito gratos por isso, porque o Senhor nos mantém, o Senhor cuida de nós mesmo sendo infinito, mesmo sendo eterno, mesmo sendo todo-poderoso. O Senhor tem cuidado de nós, meros seres humanos aqui embaixo nessa terra. Agradecemos pela noite de sono, agradecemos pelo descanso, agradecemos pela bênção de termos um lugar onde repousar a cabeça. Agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos agora de estarmos reunidos estudando a Tua Palavra, Pai. Hoje, ao abrirmos no capítulo 12 de Gênesis, que o Senhor invite o Santo Espírito para nos dar o seu entendimento, Pai, para nos dar a sua sabedoria que vem do alto, para que a gente possa, desde aqui do iniciozinho da história de Abrão, compreendermos todas as nuances, que o Senhor abra a nossa mente para detalhes, que a gente possa fazer anotações, Pai, que o Senhor nos impressione, para que a gente possa compreender a magnitude do que significa tudo que nós iremos ler aqui na história, Pai. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo no Clubhouse e no Instagram, e seja os que estão ouvindo a gravação depois, Pai, no Spotify ou no YouTube. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por amor do seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Abram então aí as Bíblias de vocês, se vocês já não abriram, em Gênesis capítulo 12. Ontem nós estudamos duas grandes porções em Gênesis 11. Primeiro, a história da Torre de Babel. A história da Torre de Babel é uma baita de uma história. Eu gosto dos detalhes da história da Torre de Babel, como as coisas aconteceram com a Torre de Babel, o porquê que Deus impede a construção da Torre de Babel, que eu ficava sempre coçando a cabeça, falei, por quê? Deixa os caras construir uma torre, os caras só querem construir um prédiozinho para eles, mas não. Nós vimos ontem o motivo. E depois nós já entramos, a partir do verso 10 do capítulo 11, em mais uma genealogia. Entramos na descendência de Sem. E aí ele introduz um personagem, fala de Abraão, introduz Ló, introduz Sarai. Moisés ali, muito sagazmente, na genealogia, ele já introduziu os personagens que irão agora ser os protagonistas das próximas páginas. E, ao mesmo tempo, Moisés ele introduz um grande conflito na história. E nós vamos entender esse conflito na história agora aqui no capítulo 12. Então, vamos começar a ler o capítulo 12. Então, verso 1, na minha Bíblia, que está na Nova Versão Internacional, começa assim. Então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei.
Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem. Amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E verso 4. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulados e seus servos comprados em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Queria dar uma pausa aqui então nesses primeiros 6 versículos, para a gente tentar entender aqui a magnitude das coisas que estão acontecendo aqui. Primeiro aparece Deus falando para Abrão: sai da sua terra, do meio de seus parentes, da casa de seu pai, e vai para a terra que eu vou lhe mostrar. Abraão fala aqui no verso 4 que ele parte. Ele simplesmente vai, como Deus tinha ordenado para ele. Mas aí ficam duas questões aqui. Tá, mas Deus fala para Abraão partir. Para onde? Deus não menciona. Deus não fala para onde Abraão tinha que ir. Deus simplesmente fala assim: Abraão, vai, bicho. Vai que eu vou te mostrar aonde você tem que ir. Como que eu sei isso? Eu sei isso porque você vai lá em Hebreus 11, verso 8, lá na frente na Bíblia, quando é mencionado o grande rol dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, lá fala que pela fé Abraão foi sem saber para onde estava indo. Ele simplesmente obedeceu a Deus. Deus fala: Abraão, vai. E Abraão vai. Só que existem outros complicadores nessa história, outros agravantes que tornam essa ida de Abraão ainda mais significativa, ainda mais tensa. Porque a gente fala assim: beleza, Abraão foi, né? Mas vamos analisar algumas coisas aqui. Por exemplo, primeiro que Abraão tinha que sair da casa dos pais dele, dos parentes. Simplesmente assim, vaza. E não era um qualquer vaza. Fala aqui no verso 4 que Abrão tinha 75 anos quando chegou o chamado dele. A pessoa vive, 75 anos numa terra, em um lugar, ali junto dos parentes, junto do pai, junto de todo mundo. E aí do nada Deus fala assim: bicho, parte. E ele parte, e ele vai. Quantas pessoas eu conheço que nunca saíram da própria cidade, não saíram do bairro de onde moram, por medo, enfim, não quer sair da barra dos pais, da barra dos parentes, da barra dos avós, da barra de sei lá o quê. Não sai porque tem medo de quebrar o vínculo, tem medo de sei lá o quê. Imagina Abraão vivendo 75 anos no núcleo familiar ali, no mesmo núcleo, com os parentes, com os pais e toda aquela festança, tudo aquilo, aquela zona de conforto gostosa. E simplesmente Deus fala para Abraão partir e Abraão vai, sem questionar. Cara, isso já por si só, o fato de Abraão aceitar sair de um lugar sem saber para onde ele estava indo, depois de estar 75 anos, assim, junto com os parentes, ter o que ele tinha, porque fala aqui, né, no verso 5, que ele leva a mulher, o sobrinho, todos os bens que ele havia acumulado e os servos que ele tinha comprado. Abraão era um homem de posses. Abraão ele tinha todos os motivos para ele querer ficar onde ele estava. Ele era bem de vida, tinha uma esposa muito bonita, como nós vamos ver aqui na sequência. Tinha muitas posses, ovelhas, bois, jumentas. Vivendo 75 anos ali, e Deus fala para Abraão partir. Abraão vai, sem questionar. Mas existe um outro detalhezinho muito louco aqui. Abraão ouve primeiro a Deus. Isso por si só já é um fato bizarramente louco de se pensar. Por quê? Abraão ouve a voz de Deus e Abraão obedece a Deus. A gente toma isso por garantia que, tipo, beleza, ele ouviu Deus, sei lá o quê. Mas Abraão, cara, vivia no meio de uma família, a família dele era completamente pagã. A família de Abraão
não adorava o Deus Altíssimo. Como que eu sei disso também? Abra lá, se vocês quiserem, em Josué 24, verso 2. Eu vou abrir e eu vou ler para vocês. Uma breve descrição. Lá em Josué 24, verso 2, é Josué reafirmando a aliança e contando da história. Quando se reafirma a aliança, sempre existe a lembrança, contando da história dos antepassados, de onde eles vieram, o que aconteceu com eles e tudo mais. Olha o que está escrito em Josué 24, verso 2. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, os seus antepassados, falando para o povo de Israel, inclusive Terá, pai de Abrão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Pai de Abrão era pagão. O pai de Abrão prestava culto a outros deuses. E assim mesmo, Abrão era adorador do Deus Altíssimo. Isso é um fato também muito da hora. No meio de todo um contexto familiar pagão, adorando outros deuses, Abrão adorava o Deus Altíssimo. E ainda mais, quando Deus pede para Abrão sair da terra dele, a terra que ele estava era além do Eufrates, era um lugar muito irrigado, era um lugar com pastos verdejantes, era um lugar propício para desenvolvimento de gado, era um lugar rico, próspero, com comida. Abraão tinha todos os motivos para não sair. Família pagã, estabilidade financeira, proximidade da família, 75 anos vivendo no mesmo lugar. E Abraão sai, Abraão vai, sem questionar e sem saber para onde ele iria, porque Deus não fala. Deus simplesmente vai guiando, nós não temos detalhes disso. Mas nós sabemos que Deus vai guiando Abraão e Abraão só vai seguindo. Eu falei, tá bom, Deus, aonde você me mandar eu vou. E aí ainda, no verso 2, aí eu queria fechar essa sessão, dessa reflexão, com o desenvolvimento da principal trama aqui, que foi anunciada no finalzinho do capítulo 11. Ele fala, Deus fala para Abrão, no capítulo 2, no verso 2, farei de você um grande povo. Como, para o leitor atento, como Deus, ou como Abrão acredita nisso, Deus falando que faria de Abrão um grande povo, se no finalzinho ali do capítulo 11, no verso 30, fala que Sarai, a esposa de Abrão, era estéril. Sarai não podia ter filhos. E mesmo assim, Deus promete a Abraão que ele faria dele um grande povo. Aqui já está o grande conflito da história. Deus pedindo para Abrão sair da terra dele e prometendo para Abrão que faria dele um grande povo. Abrão sai, mas aqui mostra que Sarai era estéril. Nós iremos ver depois no desenrolar da história. Provavelmente Abrão já tinha 75 anos de idade, Sarai era um pouquinho mais nova que ele, provavelmente já deviam ter tentado ter filhos ao longo desses anos, e eles não tinham conseguido. Deus promete para Abrão que ele seria o pai de um grande povo. E Abrão acredita. Cara, que só nesses primeiros versos aqui já dá pra gente, né, fazer um desenvolvimento de toda a fé, tudo que Abrão podia ter, né, pensado e não ter seguido a ordem de Deus. Pô, minha esposa é estéril, não tô conseguindo ter filho, faz 75 anos aqui que eu tô aqui, tô tentando ter filho com a minha esposa, você fala que eu vou ser um pai de uma grande nação, vai fazer de mim um grande povo, você fala pra mim sair da minha terra, que tá tão boa aqui, enfim. Mas Abrão vai. O importante é que Abrão vai. Vamos a partir do verso 4 de novo. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. O sobrinho de Abrão vai com ele. Ló acredita também no chamado e vai junto. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então a terra prometida, a terra que Deus já tinha prometido para Abrão, era Canaã. Abraão aqui já chega, já mostra ele chegando. Uma viagenzinha longa, mas aqui já resume e ele chegou. Verso 6. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Os cananeus eram uma civilização comparada com
parentes, os descendentes ali de Sem, era uma civilização mais rústica, era uma civilização mais ogra, era uma civilização mais menos desenvolvida, era uma galera mais bruta. E mesmo assim, Abrão decide ir e vai, e se estabelece ali. De novo, olha o verso 7, outra vez. Agora uma aparição muito curta de Deus. Verso 7, o Senhor aparece a Abrão e disse, à sua descendência darei essa terra. Peraí, você falou que eu ia ter essa terra aqui, agora você vai dar para minha descendência essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. E ali de novo, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Então nós vemos aqui até agora 2 vezes a promessa de Deus para Abrão da descendência dele. E você como um leitor atento, você como uma leitora atenta, já está pensando, cara, tente ler esse texto como se fosse a primeira vez que você estivesse lendo. Você leu no capítulo de ontem que Sarai era estéril, e aqui Deus prometendo a Abrão da descendência. Farei de você um grande povo, no verso 2, e agora no verso 7, Deus aparece só para dizer, à sua descendência darei essa terra. Abraão devia coçando a cabeça, né? Tipo, cara, vamos ver. Abraão, no entanto, obedece, vai, adora a Deus. Aqui Abraão é um homem com fé, é um homem, cara, que aceita o chamado. É um homem que Deus fala, vai, e ele vai sem saber. Ele é um modelo para todos nós, assim, de chamado. Quando Deus chama, você não pergunta, tá, Deus, mas para onde? Como? Por quê? Não, só vai. Abrão é isso, né? E aqui está sendo retratado algo assim incrível. Vai, Abrão. Abrão vai. Homem dedicado ao Senhor. Homem que constrói um altar. Homem que confia. Mas olha só. Verso 10. Houve fome naquela terra. E Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Egito, né, na época das enchentes, das cheias do Nilo, ali era um lugar muito conhecido, que era um lugar fértil, o delta do Nilo ali, completamente fértil, tanto que o Nilo era considerado um próprio deus para os egípcios. Eles adoravam o rio Nilo como um deus, porque ele dava comida para eles. Então, quando estava tendo fome ali, a gente vai ver que isso se repetirá lá na frente, que é um lugar ali, essa terra de Canaã, tinha fome e eles desciam para o Egito para ir atrás de comida. Abrão desce para o Egito também, pois a fome era rigorosa, para viver ali um tempo. Só que olha isso aqui, gente, olha o verso 11. Quando estava chegando ao Egito, Abrão disse a Sarai, sua mulher, bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e a minha vida seja poupada por causa da sua. Cara, vamos lá. Nós iremos descobrir, lá em Gênesis 20 e tudo mais, que Sarai era de fato meia-irmã de Abraão. Só que Abraão aqui, ele decide omitir o fato de que ela era esposa dele, para não se complicar com o Faraó, para ele não morrer. Mas peraí. Abraão era aquele cara que a gente acabou de ler aqui, que acreditou em tudo que Deus falou para ele. Falou que, vou fazer de você um grande povo. Verso 7, a sua descendência daria essa terra. E aí, cara, se Deus tinha prometido, Abraão estava confiando, mas aqui Abraão dá um vacilo. Abraão, pela primeira vez, e não vai ser só a primeira, esse padrão vai se repetir, já digo para vocês de antemão, que ele tenta dar um jeitinho nos planos de Deus por si mesmo. Abraão raciocina, Abraão fala assim, bom, Deus me prometeu uma descendência, mas se me matarem aqui, não vai ter descendência nenhuma. Deus, então, peraí, vou tentar te dar uma mãozinha, tá? Eu vou tentar fazer do meu jeito. Isso é uma paráfrase, tá, gente? Eu estou tentando interpretar aqui o que Abraão possivelmente deve ter raciocinado ali em segundos. Deus, então é o seguinte, você falou que vai me dar uma descendência. Não sei como vai fazer isso porque minha esposa é estéril. Mas aqui está chegando no Egito, cara, os egípcios vão ver a minha esposa é mó gata, vão querer me matar para ficar com ela. Então, Sarai, vamos lá, vamos combinar aqui. Você vai falar
que você é minha irmã. E que não é mentira, você é minha meia irmã. Só que eu estou também contando uma meia verdade. E uma meia verdade, gente, é uma mentira completa. E Abrão tenta dar o jeitinho dele ali, como nós tantas vezes tentamos dar o nosso jeitinho, né? Deus promete coisas pra gente, Deus está guiando a gente, mas a gente quer ajudar Deus, como se Deus precisasse de ajuda. Deus, deixa eu te dar uma mão, porque você não consegue, né? E aí Abraão tentou dar um jeitinho, mentindo, contando uma meia-verdade, para tentar livrar o dele. Verso 14. Quando Abrão chegou ao Egito, de fato, então, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Parça, a Sarai era gata. Era gata, porque ela foi levada diante do faraó. Assim, ó, não era qualquer um, era o faraó. Tipo, o rei. Sarai foi levada diante dele, tipo assim, ela devia ser muito gata. Verso 16. Tratou, o faraó, ele tratou bem Abrão por causa dela. E Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. O que está acontecendo aqui? No verso 16. Que Abrão recebe ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos e servas. Abrão está recebendo aqui os dotes pela compra da própria esposa. Abrão vende a irmã dele, que não era esposa dele, vende para... É um costume até hoje, né? No Oriente Médio, você dar um dote, você comprar a posse da pessoa. Aqui Faraó, cara, compra e Abraão deixa. Abraão, o pai da fé, um exemplo máximo de fé ali que nós iremos ver. O pai das 3 grandes religiões do mundo, vacilando pesado aqui, dando um migué, recebendo os dotes, falou assim, ai cara, vai lá, Sara. E gente, come on, o cara tá vendendo a esposa, pra esposa se deitar com o faraó pra livrar o dele, pra ele não morrer. Olha isso. Chega a ser bizarro quando a gente para realmente pra analisar e pensar, né, no jeitinho que Abrão tava tentando dar as coisas, pra tentar, na cabeça dele, encaixar os planos de Deus. Tipo assim, não, Deus, espera lá, você tem seus planos, então eu vou dar um help aí pra você. Mas o Senhor também tem os jeitos dele. O Senhor não deixa a gente dar o nosso jeitinho por muito tempo. Verso 17. Mas o Senhor puniu o faraó e a sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Nós não sabemos e não nos é revelado o que foi punido, em que tipo de punição, em que momento que o faraó caiu em si e descobriu que Sarai era esposa de Abraão. O fato é que depois de Deus ter dado umas doencinhas ali para faraó, provavelmente, talvez, a própria mulher, a própria Sarai deve ter confessado para faraó, né? Faraó, então, na verdade, eu sou esposa dele, né? Ele estava com medo aí e tal, né? Sabe como que é meu marido, né? E tal, a gente sabe. Nós não sabemos, não temos muitos detalhes aqui na Bíblia. O fato é que Deus usa os métodos dele, Deus é Deus, usa os métodos dele para impressionar e para chamar a atenção de faraó que tinha alguma coisa errada na história. Parça, faraó, você tá pegando a mulher do cara. Você tá pegando a esposa do parça lá. E Faraó cai na real. E olha só. Por isso, verso 18, Faraó mandou chamar Abrão e disse, o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Tipo assim, mano, Faraó ficou de cara. Faraó podia ter matado Abraão, podia ter feito qualquer coisa. Foi por isso que eu a tomei para ser a minha mulher. Aí está sua mulher. Tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciasse o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. O que dá a entender aqui no texto é que antes da consumação, antes de Faraó deitar-se com Sarai, acontece todo esse imbróglio aqui, acontece essas coisas que Deus manda, e Deus evita então ali uma
tragédia, que poderia ter acontecido uma tragédia na vida ali de Abrão e a história poderia ser completamente outra. O que fica pra gente dessa história, e já que nós acabamos de terminar o capítulo 12, é que o que eu já venho repetindo e o que eu irei repetir ao longo da história de tudo que nós iremos ler aqui na Bíblia. Deus não escolhe pessoas perfeitas para segui-lo. Deus não escolhe pessoas com o caráter ilibado, com a conduta reta, com a fé 100%. Não. Deus não escolhe por causa da gente. Deus escolhe apesar da gente. Aqui já no primeiro aparição de Abrão, contando a história dele, já mostra para mim, já mostra para você, já mostra para todo mundo que está lendo, que Abrão tinha sim falhas de caráter. Abrão era um cara qualquer, comum, como eu e com você. E Deus, por causa dele, ele escolhe Abrão porque ele quis escolher Abrão. Lá na eternidade, um dia nós iremos descobrir. A gente vai poder perguntar para Deus, por que você escolheu Abrão e não escolheu qualquer outro? O fato é que Deus escolhe Abrão. Abrão foi um cara como eu e como você. Foi um cara que falhava, um cara que vacilava na fé, um cara que tentava dar o jeitinho, um cara que tentava ajudar a Deus, um cara que tentava falar assim, Deus, beleza, você falou para mim que eu vou ter uma grande descendência, a minha descendência vai tomar minha terra aqui, mas eu estou vindo para ir para o Egito, eu vou ter que dar meu jeitinho, porque senão eu vou morrer e a tua promessa não vai se cumprir em mim. Mesmo cara que sai do Egito, da terra dele, da casa do pai dele, 75 anos de idade, com todas as posses, o mesmo cara que parte sem saber para onde estava indo, que demonstra fé, que ergue altares, oferece sacrifícios a Deus, é o mesmo cara que no Egito dá um migué, e não só dá um migué, ele dá a esposa para o faraó se deitar com ela para ele livrar a pele dele, para ele não ser morto. Já pararam para pensar no absurdo da história? O cara oferecer a própria esposa, mentir que é irmã pro faraó se deitar com ela para ele não morrer? Mas é esse cara que Deus escolhe usar. É este parça, é Abraão que Deus escolhe usar, mesmo com suas falhas. E nós vamos ver que essas falhas irão aparecer mais para frente, de outras formas, outras condutas erradas, outras coisas. E isso, nessa manhã, tem que ficar claro para nós que nós somos usados por Deus, se nós nos deixarmos ser usados por Deus. E Deus escolhe a você, e Deus escolhe a mim, não por causa da gente, não porque eu sou perfeito, não porque você é perfeita, não porque você vai para a igreja, que você coloca roupinha, que você ajuda o próximo, não porque você é uma pessoa boa, não faz mal para ninguém, que você é paz e amor, não porque você é isso ou aquilo, assim ou assado, não é nada disso. Deus escolhe a mim e a você porque Ele escolhe. Porque se fosse depender de nossos próprios méritos para sermos escolhidos, Deus não escolheria absolutamente ninguém, cara. Deixe-se ser usado, deixe-se ser usada nesse dia. E não tente dar uma mãozinha para Deus. Se Deus falar para você fazer isso, e se Deus prometeu alguma coisa para você, só vai. Não tente ajudar a Deus. Só vai. Imite Abraão na primeira parte. Vai sem saber. Deus vai te apontando no meio do caminho. Se Deus está te falando, às vezes está te impressionando a sua mente hoje para você largar um emprego, para você largar um relacionamento, para você restabelecer relacionamentos, para você restaurar vínculos. Não sei nessa manhã o que Deus está te impressionando para fazer. Siga a primeira parte de Abraão aqui. Siga o exemplo de Abraão na primeira parte do capítulo 12. Só vai. Não tente depois dar um jeito. Não siga o exemplo de Abraão na segunda parte. Deus vai te mostrando ao longo do caminho as coisas. Assim como Deus foi mostrando para Abraão no caminho para onde deveria ir, que era para Canaã. Deus vai mostrar o que quer para você hoje, se você deixar ser guiada, se você deixar ser guiado por Ele. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração para todos nós no dia de hoje.
Deixe-se ser guiada, deixe-se ser guiado pela mão de Deus. Só vai, só parte. Deixe Deus mostrar e não tente dar um jeitinho. Não tenta consertar, não tenta ajudar Deus. Porque quando a gente tenta ajudar Deus, a gente tenta dar o nosso jeito, só dá problema. Oremos? Pai amado e querido, é muito legal quando a gente começa a estudar e ler e entender os detalhes das histórias que nós acompanhamos aqui. E quão rico é um texto e quantas coisas a gente pode tirar de lição de 20 versículos, Pai. É muito interessante como a gente vê o contraste da mesma pessoa. Abrão aqui reportado como alguém de fé no começo, alguém que simplesmente vai, não questiona. Morando no meio de uma casa dos parentes dos pais pagãos, adoradores de outros deuses, e ele ali adorando a ti, Pai, no meio de tudo aquilo. Fé, mostrando ali que o Abrão era um homem de fé. Mas depois a gente vê que o Abrão, apesar da fé dele, ele era um ser humano, falho, como todos nós. Nós, às vezes, temos a tendência de colocar esses patriarcas, outras pessoas, num pedestal, como exemplos máximos de conduta, de moral. Pai, eles são seres humanos como nós. E a Bíblia ela é incrível por causa disso, que ela não esconde as falhas de caráter. A Bíblia não faz nenhuma cerimônia de esconder os casos de família, as tretas, as falhas, os pecados, as vergonhas, para mostrar para mim, para mostrar para todos aqui que leem a Bíblia, Pai, que Deus usa nós apesar de nós mesmos. Se tão somente nós nos deixarmos ser usados. Abrão poderia ter recusado lá no começo. Deus falou assim, Abrão, sai daí da tua terra. E Abrão poderia ter recusado. Assim como nós recusamos tantas vezes o seu chamado para diversas coisas por medo. Medo de sair da nossa casa, medo de sair da nossa zona de conforto, medo do desconhecido. Mas, Pai, coloque no coração de todo mundo aqui que está ouvindo, que se é o Senhor que está chamando, o Senhor vai dar o seu jeito. Que nós possamos ter essa fé que só o Senhor nos dá, de confiar nas suas palavras, de confiar nos seus desígnios para a nossa vida. Os seus caminhos são infinitamente melhores que os nossos caminhos. Se existe alguém aqui lutando contra isso, por favor, Pai, derrube as barreiras do coração dessa pessoa, que essa pessoa abaixe a sua guarda e confie inteiramente. Se existe alguém aqui que está lutando para, às vezes, deixar um relacionamento abusivo, se existe alguém aqui lutando para deixar um relacionamento qualquer, um namoro aí, se alguém está aqui lutando para deixar um emprego que está lhe fazendo mal, que às vezes está tendo que passar por cima de princípios. Se existe alguém aqui, Pai, eu não sei qual é o chamado de cada um que está ouvindo hoje, mas o Senhor sabe, e a pessoa que está ouvindo sabe. Impressione o coração dela, faça arder o coração dessa pessoa para confiar em Ti completamente. E ela simplesmente sair e ir e confiar que o Senhor vai mostrando no longo do caminho, Pai. Quero pedir que o Senhor seja com todas as famílias que estão aqui representadas, de todos que estão acompanhando o Bora Ler a Bíblia. Perdoe os pecados de todos nós, Pai. Somos iguais a Abraão, somos iguais a todos, pecadores, falhos, que carecemos da Tua graça, que carecemos do Teu amor e da Tua misericórdia, Pai. Seja com os menos favorecidos do reino. Seja com os que estão passando fome, Pai, os moradores de ruas que estão em situação de vulnerabilidade. Seja com as famílias que estão enlutadas, seja por causa de doença, de Covid, de tragédias naturais. Seja com os refugiados, seja com os que estão em situação de deslocamento, Pai. O Senhor sabe quem são esses menores do reino, Pai. Nos apresente eles. Que possamos ser instrumentos das Suas mãos para abençoar a vida dessas pessoas, Pai. Nos dê um ótimo dia, Pai. Também com Suas bênçãos e com Sua proteção. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Por amor de Seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Queria agradecer aqui a presença de todos vocês. Queria falar que eu estou muito feliz com todo o projeto. Agradecer a presença de todos, agradecer a constância de vocês. Se não fosse por causa de vocês, tanto aqui no Clubhouse, quanto aqui no Instagram, eu não estaria fazendo isso. Vocês são a razão para eu me levantar todo dia de manhãzinho, estudar a Bíblia, anotar, conhecer, que vocês possam ser abençoados diariamente. Se é a primeira vez que você está ouvindo isso, se é a primeira vez que você está acompanhando Bora Ler a Bíblia, sabe que nós fazemos isso todos os dias.
de segunda a sexta, das 7h30 às 8 da manhã. Sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9 da manhã, todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez. Então, se você quiser sentir à vontade, está aqui no Clubhouse pela primeira vez, me adicione aqui como seu contato, ativa o sino de notificações do meu perfil no Clubhouse e lá você tem a opção de você ser notificado, notificada toda vez que eu abrir a sala. A mesma coisa no Instagram. Me adiciona como seu contato aqui no Instagram e lá vai ter um sino também para de notificações e você vai ter lá a opção das lives para você ser notificado todas as vezes que eu começar a live. E você vai receber a notificação, porque a gente sabe que aqui no Instagram ele não solta a notificação para todos os contatos. Então, eu recomendo que você coloque lá no sino do meu perfil para você ser notificado toda vez que eu abrir a live. Compartilhe isso com as outras pessoas. Nós estamos presentes aqui no Clubhouse, estamos presentes no Instagram, estamos presentes no Spotify, em formato de podcast e também no YouTube. Compartilhe isso com as outras pessoas. Fale do projeto do Bora Ler a Bíblia para aquela pessoa que você sabe que tem o interesse de estudar de forma sistemática a Bíblia. Fale da bênção que tem sido da sua vida, e assim como tem sido da bênção na minha vida, eu tento compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Beleza, gente? Então fiquem com Deus, tenham um ótimo dia, Deus abençoe a todas e até amanhã com o Bora Ler a Bíblia, Gênesis capítulo 13. Um beijo, um abraço, valeus e falou!